Então, boa noite. Estamos aqui para avaliar um pouco a cooperação de 3 entidades acerca do Acordo Interadministrativo dos Monos, a Câmara Municipal de Loures, que já fazia recolhas de pneus, para-choques, baterias, óleos e latas contaminadas, o Chimar, que fazia dos monos, os ditos vulgares monos, os colchões, as madeiras, os verdes, e as juntas. Este acordo a 3 entidades, em que a Câmara dá os meios financeiros para pagar as pessoas o gasóleo e a viatura, o Chimar, que assumem os custos dos depósitos, e as juntas que organizam a recolha. Nós pensamos que foi um acordo muito válido. É um facto que, passando pelas várias localidades do concelho, não tem nada a ver a quantidade de monos com o que havia em anterior ao acordo. Portanto, nesse aspecto foi bastante positivo, dando uma resposta muito concreta, diminuindo as reclamações e diminuindo também os monos no espaço público. Dá também a hipótese às juntas de poderem gerir da melhor forma, consoante o seu território, a recolha, e algumas juntas até optando pela recolha porta a porta. Em relação aos aspectos que não são tão positivos e que pode criar alguma dificuldade nas juntas, é realmente o tamanho da viatura, que foi acordado com os presidentes de junta para evitar a carta de condução de pesados, e penso que se deve uma reflexão após estes 7 meses de contrato. Penso que se deve fazer uma reflexão em relação às características da viatura. Também uma reflexão em relação aos circuitos que o Chimar fazem. Neste momento eu sei que há um reforço nas zonas críticas, mas penso que será necessário também fazermos mais alguns ajustes. E temos também mais fiscalização. Já foram apreendidas várias viaturas, não só com RCDs, mas com monos. Há também uma parte positiva da sensibilização que tem sido feita, das várias campanhas que têm sido feitas. Penso que, em relação às necessidades, cada freguesia tem o seu tipo de necessidades, consoante a sua tipologia. Se é uma freguesia com meios mais rurais ou urbanos, misto, e isso pode trazer alguns ajustes que deverão de ser feitos, e acho que deverá haver uma preocupação ambiental no sentido de começar a haver mais monocargas. E uma conversa também com as 3 entidades, onde isto deve ser refletido, porque penso que o problema ambiental, neste momento, pelo que tive a ver, a maioria das descargas são no aterro, e portanto que devemos de trabalhar para que haja mais monocargas. Boa noite. Boa noite a todos. Cumprimentar os meus colegas de painel no Loures Fórum, a desejar a todos um bom ano de 2020. E o tema que nos traz aqui hoje é o acordo, o protocolo de cooperação entre Monos e Verdes, entre 3 entidades, como foi dito aqui pela Cristina, neste caso o Chimar, Câmara Municipal de Loures e Juntas de Freguesia. Este acordo, este protocolo, no que diz respeito às juntas de freguesia, e eu vou-me referir agora numa primeira fase às juntas de freguesia da zona norte do concelho, no caso concreto de Lousa, Fanhões, Bucelas, Santo Antão e São João. Obviamente que não posso referir individualmente cada uma delas, vou-me focar um bocadinho mais na junta de freguesia de Lousa, que é aquela que eu presido, e verificamos que este acordo que foi feito inicialmente, e a ideia era que fosse um bom acordo,
e um bom acordo terá que ser sempre para ambas as partes, e foi claro e transparente que não existam dúvidas em relação a isso e aos valores que foram acordados com todos, e ao número de valores e número de dias que foram acordados com todos os presidentes de junta. No caso concreto da Zona Norte, portanto, Lousa mais concretamente, foram acordados 3 dias para a recolha de montes e verdes, e o que nós estamos a fazer, e eu tenho isso devidamente identificado, nós estamos a fazer quase diariamente a recolha de montes e de verdes. Obviamente que estamos a fazer porque entendemos que devemos fazer. Porque quando foi estipulado 3 dias, chegamos à conclusão que é manifestamente pouco a questão dos 3 dias para prestarmos um bom serviço à população. Também, como foi dito aqui anteriormente, cada um de nós gera a nossa freguesia como entendemos. No caso concreto, eu quero que a minha freguesia esteja em condições que não estava anteriormente, quando era o Chimar que faziam ou que tinham esta competência, e que mantêm esta competência e delegaram na Câmara e simultaneamente depois a Câmara na Junta de Freguesia. Nós entendemos que temos que fazer a recolha com o maior número de dias para ter a freguesia em condições, para que não aconteça o que estava a acontecer anteriormente, que estávamos com as freguesias espelhadas de montes e de verdes. Aspectos positivos, é este realmente um aspecto positivo, é que nós neste momento passamos pelas freguesias e verificamos uma melhoria significativa nas freguesias em relação à recolha dos montes e de verdes, dos pneus, dos para-choques e todo esse material que são recolhidos depois para um local próprio e depois mais tarde também recolhidos com o Chimar. O Chimar também não ficaram ou ficam também responsáveis por este tipo de situação. Há determinadas situações em que nós temos um grande aglomerado de montes e de verdes e que pedimos o apoio ao Chimar, e eles próprios também nos fazem esse auxílio quando necessário. O que nós verificamos é que esta regra que acontece nestas freguesias da Zona Norte provavelmente não será a mesma que acontece, nomeadamente na freguesia de Louros e nas freguesias da Zona Oriental, em que verificamos, e pelo aquilo que constatamos na Assembleia Municipal e em conversa com os presidentes de junta, a situação é bem mais difícil, porque realmente as viaturas são pequenas, são viaturas ligeiras, mas também sabíamos que tinha que ser viaturas ligeiras porque nós temos uma grande dificuldade em arranjar pessoas com carta de pesados, nomeadamente pelos ordenados que nós pagamos em termos de juntas de freguesia, é completamente impossível. Quando se fala aqui que deve ser revista esta situação, provavelmente terá que ser revista também. E isto leva-me aqui já a passar rapidamente, e depois, se for permitido ir para uma segunda volta, depois também clarificamos essa situação, os valores que estão a ser transferidos para as juntas de freguesia. E no meu caso concreto, nós tínhamos que recolher durante 12 dias no mês, e nós não temos nenhum dia desde maio de 2019 até 31 de dezembro de 2019, não há mês nenhum que nós não tenhamos ido o mínimo, pelo menos 15 até 20 dias que nós vamos a aterro despejar a nossa viatura. Portanto, o que consideramos que os valores que estão a ser transferidos para as juntas de freguesia são significativamente baixos. Pelas contas que eu fiz, nós temos que receber entre 25% a 35% a mais daquilo que está a ser recebido, no caso concreto de Lousa, para que realmente o valor seja justo para dar resposta a este tipo de situação. Dizer aqui também que estes valores têm como base o que foi acordado inicialmente. Mas atenção, e temos de ter em conta também que os combustíveis, o valor dos combustíveis que foram acordados anteriormente não são nem nada que se pareça aos valores que estão atualmente no mercado, esse tipo de situação, tal e qual como o valor do salário mínimo nacional, que também vai ser alterado. Portanto, mas isso eu deixaria para uma segunda fase, mas dizer que em termos de aspectos positivos as freguesias melhoraram significativamente, porque a proximidade e o tipo de resposta é rápida e realmente verifica-se em todo o concelho que há uma melhoria significativa. Aspectos negativos, temos que rever os valores para que a situação se possa continuar a dar resposta em termos futuros. Muito boa noite a todos e a todas, a quem nos ouve lá em casa, aqui aos meus companheiros e a senhora também, representante da CDU, cumprimentá-los também e desejar também, neste primeiro debate do ano, também desejar a todos um bom 2020. Nós fomos então chamados aqui a debater a questão da delegação de competências para a recolha de monos. Já se viu, portanto, isto envolve as 3 entidades, a Câmara, o Chimar e as juntas de freguesia. Em termos muito sintéticos, o que a Câmara ofereceu foi uma viatura de carga, a garantia da manutenção e do funcionamento dessa viatura, a garantia de pagamento de todos estes encargos,
Obrigou-se também a dar formação aos trabalhadores envolvidos nestas operações e obriga-se também a transferir para cada uma destas juntas de freguesia, de acordo com as características de cada uma, verbas que vão desde os cerca de 36 mil euros ano a algumas, até aos cerca de 73 mil anos a outras. Este protocolo, no ponto de vista do Bloco de Esquerda, vem na sequência da incapacidade visível, um pouco por todo o Conselho, a incapacidade dos CIMARs darem resposta adequada a esta situação que se estava a tornar num problema ambiental muito sério e que estava a provocar um grande desconforto e descontentamento junto das populações. Os resultados, pelo que dizem, e aí estão aqui, portanto, um presidente de junta e uma pessoa ligada também a uma junta de freguesia, que nos estão aqui a dar, e ainda bem que aqui estão, que nos estão aqui a dar a realidade, portanto, a mostrar-nos qual tem sido, neste espaço de 6 ou 7 meses, como é que se tem desenvolvido esta atividade. E, pelo que se ouve, é positiva. Nós também não temos à partida, Bloco de Esquerda, não temos nada contra este tipo de protocolos, nada, desde que, portanto, os envolvidos estejam de acordo e que estes entendimentos, estes protocolos sejam acompanhados das respectivas verbas e dos meios necessários para a concretização desses objetivos. Neste protocolo é importante também conhecermos que a União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e de Frielas não subscreveu o protocolo. E, pelo que julgamos saber, o motivo invocado foi que as verbas eram insuficientes. E nós esperamos, sinceramente, e por esta primeira parte deste nosso debate, julgamos sinceramente que é necessário fazer contas. Nós acreditamos que os presidentes de junta, antes de assinar o protocolo, as fizeram, era de sua obrigação, mas é bom que isto não sejam protocolos fechados, que sejam dinâmicos e de acordo com a realidade e com o decorrer destas operações, que os mesmos vão sendo adaptados à realidade objetiva. Ora então, muito boa noite a todos, boa noite a quem nos chega lá em casa através do Louros Fórum, boa noite aos meus colegas de painel e desejar também um bom ano e creio que uma vez mais vou discordar dos meus colegas. Este acordo, protocolo de cooperação assinado entre as juntas de freguesia e a Câmara Municipal, e incluindo o CIMAR, nasce com um princípio que nós poderíamos concordar com o princípio da proximidade e da resolução do problema, mas isto tem uma história por trás disto, e a história que se passa por trás disto é, isto vem, até porque a política adotada pelo CIMAR em Odivelas nunca foi ponderado fazer algo deste género, e se pensarmos um bocadinho politicamente, nunca foi ponderado porque não era preciso, de facto, o voto da oposição para a aprovação do orçamento. Isto não foi mais nem menos do que uma forma de encontrar uma verba extra de financiar as juntas de freguesia, garantindo assim, satisfazendo as necessidades de alguma oposição, garantindo assim dessa forma que se transferissem ou se delegassem algumas competências para as juntas de freguesia, numa lógica de que seria mais uma verba, mais uma competência de proximidade com a população. Mas se nós verificarmos depois, na prática, o que resultou foi, e o colega do Bloco referia agora um dos pontos que eu acho essenciais, a ideia com que ficamos foi que as juntas de freguesia olharam para o pacote financeiro como sendo algo que era razoável e não fizeram as contas para aquilo que seria os trabalhos a desenvolver. Passado algumas semanas, e nós tínhamos os presidentes de junta a dizer ai, que afinal isto não dá para resolver e aquilo que nos foi passado não nos permite fazer os trabalhos que neste momento estamos a cumprir e estamos a fazer trabalhos a mais, etc. Porque o protocolo foi desenhado numa forma do não se ponderou concretamente aquilo que era o interesse da população. Porque se recolhem com as carrinhas que foram disponibilizadas às juntas de freguesia, mas sabia-se desde o início que 100 caminhões com 3.500 de tonelagem, que os monos não poderiam ser recolhidos todos, o que obriga que os CIMAR depois passem novamente, ou seja, duplicamos o trabalho em algumas das situações, porque a carrinha passou, não pôde recolher, depois a seguir tem que ir o CIMAR recolher,
e depois ainda entramos numa lógica de a Junta de Freguesia de Santo António dos Cavaleiros e Frielas acabou por não aderir, não apenas, ao que julgo saber, não apenas pela situação do pacote financeiro, mas até porque, entretanto, pediu um parecer jurídico acerca da viabilidade deste protocolo, e o que se percebeu foi que, apesar de, na fatura que o consumidor final paga, não estar descrito a recolha de monos, está, no entanto, a parte dos resíduos sólidos e este valor está diluído lá pelo meio, este valor nunca foi retirado da fatura da população. Ou seja, a população está a pagar, em troca da aprovação do Orçamento Municipal, está a pagar 2 vezes este serviço. E vou explicar porquê. Paga através da fatura porque está diluído naquela que são o item dos resíduos sólidos, e paga através do Orçamento Municipal porque o dinheiro da Câmara não é da Câmara, é da população e é reutilizado para pagar tudo isto. Chegamos agora ao entendimento e percebemos claramente que, afinal, isto não dá para tudo. A coisa não está assim tão fantástica por todo o concelho, porque existem freguesias com características muito próprias, nomeadamente em Camarate, onde o problema continua com uma gravidade extrema, e acho que uma das medidas que nunca foi ponderada neste protocolo foi o facto de, inclusive, nunca terem sido tomadas precauções legais de forma a cumprir aquilo que é o Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos e de penalizar concretamente, porque não adianta apreender 2 carrinhas para tirarmos fogo de artifício, porque temos situações, inclusive, que foram divulgadas na internet, onde próprias juntas de freguesia descarregaram monos e os carros da junta de freguesia estão identificados. Por isso, o problema aqui passa não só por resolvermos o orçamento, mas teria que obrigatoriamente ter sido ponderado e discutido muito melhor antes da assinatura do protocolo. Bom, muito se fala nesta questão dos custos. A Junta de Freguesia de Louros, da qual eu sou vogal do ambiente e tenho a responsabilidade dos monos, nós temos 5 dias afetos. Neste momento, em termos práticos, nós fazemos os 5 dias e de 15 em 15 dias fazemos um sábado. Temos 3 operacionais afetos e o dinheiro, no final do ano, sobrou. Portanto, em termos de custos, para a Junta de Freguesia de Louros, e penso que não direi para todas as juntas, pois com certeza que os senhores presidentes saberão fazer as contas, mas penso que terá que se ver claramente o que se recebe e os custos reais, porque também é do conhecimento que alguns destes meios que são afetos para os monos, por vezes, estão a ser utilizados para outros fins. Parece-me que depois, em relação à tipologia, cada junta efetivamente tem características. No caso de Louros, nós temos um problema muito concreto, que é a questão dos verdes. Nós temos as zonas semi-urbanas, em que temos vivendas com jardins, alguns deles até com jardineiros, em que depositam os verdes na rua. E para nós é, por vezes, difícil recolher esses verdes porque a caminhonete não tem o gancho elevatório e, por vezes, são troncos bastante grandes e que temos que pedir o auxílio ao Chimar para a recolha. E essa, no caso de Louros, é a maior dificuldade. É um facto que a carrinha, a viatura que está afeta, não tem grande carga, mas nós, os nossos operacionais partem, quando são móveis, partem de modo a minimizar, a maximizar o espaço, e a coisa tem resultado. Fomos durante largos meses a junta que mais monos recolheu. E, portanto, a nível de custos, para nós é claro que os custos cobrem esta exceção, mais um dia, alocando quer o valor que é pago aos operacionais, quer o valor do gasóleo, quer até extras que é necessário comprar, como as luvas, como cintas para prender a carga, como um jogo de pneus que teve que se comprar porque não estava extra protocolo, porque não foi desgaste, foi mesmo um corte, e, portanto, no nosso caso, e penso que possivelmente em muitas juntas, os valores deverão chegar. Em relação ao protocolo,
eu penso que não há dúvidas. A população tem beneficiado, as verbas têm sido bem afetas, porque é um facto que se vê muito menos monos. É um facto também há juntas que não estão a cumprir. Eu penso que tudo isto vai ser revisto na reunião que está prevista com os presidentes de junta. Os CIMAR não duplicam a volta. O CIMAR, e no caso de Loures que posso falar seguramente, vai recolher aquilo que nós não conseguimos exatamente pelo gancho. Mas este acordo é um acordo de cooperação. E como acordo de cooperação, penso que não... Portanto, que esse problema está... afeta ao acordo, portanto, não há... Penso que não é daí um problema. Em relação a Odivelas começa agora, se não em janeiro, em fevereiro, com um acordo exatamente igual ao de Loures, pelo que sei. Eu não vou, obviamente que não vou questionar esta questão dos valores sobrantes, porque efetivamente não se concretiza na Junta de Freguesia de Lousa, porque nós não temos o mesmo procedimento que tem, pelos vistos, a Junta de Freguesia de Loures. Obviamente que o fim é o mesmo, prestarmos um bom serviço à população, e não tenho dúvidas nenhumas que esse serviço tem sido prestado em todas as Juntas de Freguesia. Agora, o que nós não olhamos aqui é efetivamente ao número de dias que nós temos previstos, porque verificamos claramente que este número de dias é manifestamente curto e temos que fazer praticamente todos os dias. Como eu tinha dito anteriormente, nós fazemos uma média de entre 15 a 20 dias, quando deveríamos fazer 12. Por isso mesmo as verbas são relativamente reduzidas. Também posso dizer aqui, e concretamente na Junta de Freguesia de Lousa, a viatura não é utilizada para outros fins que não a questão da recolha dos montes e dos verdes. Obviamente, e foi falado, e isto também que fique bem claro, que quando na assinatura do acordo do protocolo de cooperação foi questionada essa situação e que a Câmara também disse, nomeadamente por parte do seu Presidente, que se fosse necessário utilizar essa viatura para outro fim, que não fossem, ou seja, que não fosse a regra, que fosse a exceção, poderia ser utilizado sem qualquer tipo de problema, portanto a viatura está ao serviço da Junta de Freguesia e poderá ser utilizada. Nós, no caso concreto de Lousa, praticamente temos utilizado a viatura só para este fim, até como digo, nós andamos diariamente a recolher montes e verdes, não temos tempo para fazer o que quer que seja com a viatura. Isto para voltar aqui ao tema da questão dos montes e de verdes. Agora quero falar aqui um bocadinho também sobre a questão da fiscalização. Eu acho que a fiscalização tem que ser mais ativa. Tem que ser mais ativa, mais incisiva e tem que realmente se preocupar, e eu ando sempre a fazer participações nesse sentido, porque realmente temos que ser incisivos. Temos que perceber que quem não está a cumprir a lei, quem está a infringir a lei, tem que ser multado, porque é inadmissível que uma grande parte dos montes ou dos verdes que aparecem nas freguesias, e eu vou falar nomeadamente na freguesia que presido, venham de fora, e nomeadamente de outros concelhos. É lamentável. E nós temos que ter, todos nós, obviamente que temos que ter esse cuidado, mas acima de tudo, até porque eu não posso e não tenho competência para isso, estar a fiscalizar, tem que ser a GNR, tem que ser a Polícia Municipal, tem que ser os órgãos de fiscalização a serem mais interventivos nesse sentido para que estas situações não ocorram. Outra situação também que acontece em muitas freguesias tem a ver com os profissionais da área da limpeza de jardins. Eu não concordo, e é uma área que eu domino relativamente bem, porque as pessoas que estão covetadas, que trabalham e que são profissionais, portanto têm início de atividade, recebem para fazer a prática da limpeza de jardins, pagam os seus impostos, obviamente, mas têm que ter o cuidado de colocar os verdes e o que resta dos resíduos, têm que os colocar em um local próprio. Não os podem deixar na via pública para depois ter que ser a Junta de Freguesia ou ter que ser o CIMAR a irem lá buscá-los. Porque isso é uma falta de respeito. Porque, como disse aqui a minha colega da Junta de Freguesia de Loures, eles deixam lá grandes quantidades de cortes de relvas, de podas de árvores, e isto não é lamentável, até porque há uma quantidade que está no regulamento municipal, que tem o valor que se pode deixar junto aos contentores por habitante. E estes senhores são profissionais da área, portanto, como tal, não podem fazer isto. Portanto, na minha opinião, a fiscalização tem que incidir também sobre estes profissionais, porque nós não temos de estar a pagar os nossos impostos, porque estes senhores estão a receber para fazerem esse serviço. E como recebem para fazer esse serviço, têm que pagar também para colocarem esse material em aterro. Bem,
Não é por bloco, portanto, não estar contra este acordo que não quer dizer que não esteja preocupado com o assunto. E estamos preocupados com o assunto porque ligamos esta questão à questão do CIMAR. Não se pode desligar esta questão da recolha de monos da questão do funcionamento do CIMAR. Ou seja, no nosso entendimento, se os CIMARs tivessem cumprido na perfeição aquilo que lhes está atribuído, estes protocolos não seriam necessários. E é bom que a gente aqui recorde de que os CIMAR estão a tomar um rumo que para nós é preocupante e que temos vindo a alertar há bastante tempo sobre esse assunto. E nunca é demais elencarmos aqui a questão o que é que se passa neste momento no CIMAR. E queremos dizer-lo aqui que é a recolha de resíduos, a lavagem de contentores, a montagem de contadores, a leitura dos contadores, os cortes e abastecimentos de água, as empreitadas para pavimentos, a assistência elétrica e estações elevatórias, a reparação de viaturas, faturação eletrónica, elaboração de projetos, etc. Isto, no todo ou em parte, já está na mão dos privados e está a esvaziar o CIMAR das suas reais competências. Nós sabemos que estamos a falar de um concelho de grandes dimensões e das dificuldades que isso acarreta para o controlo e fiscalização das descargas de entulho e de outros resíduos fora das malhas urbanas. Mas também sabemos que se reagiu muito tarde a esta situação. Reparemos que só recentemente, muito recentemente, e na sequência de algumas intervenções mais ou menos mediáticas, é que este assunto entrou no nosso cotidiano e também no cotidiano dos prevaricadores. Até aqui, Loures era o despejo de entulhos a céu aberto das obras de concelhos vizinhos. E isto com total impunidade, porque a fiscalização era praticamente inexistente. E para a preservação da nossa estrutura ecológica, o caminho só pode ser esse, fiscalizar. Outra questão é a deposição dos resíduos dentro da malha urbana. Que pela prática que nós temos e por aquilo que temos vindo, a dimensão desses resíduos dentro da malha urbana são depositados praticamente à volta dos contentores que já existem. Também aqui pensamos que não se teve a rapidez necessária para se ler o momento que estávamos a viver. Tornava-se evidente que, à medida que o poder de compra das classes médias e das classes trabalhadoras ia aumentando, as substituições de móveis, dos eletrodomésticos, as pequenas obras caseiras, portanto, que tinham sido adiadas durante longos anos, começaram a ser efetuadas. E isso trazia atrás de si esses resíduos, essas substituições. E não houve, portanto, não houve resposta para os remover com a celeridade necessária. Não se avaliou antepadamente esta situação. E mais, nem houve adequada sensibilização a uma população que partia com décadas de atraso na sensibilidade para estes impactos ecológicos e que eram provenientes da sua própria ação. É preciso perceber que o ambiente, e é preciso dar a compreender que o ambiente não é só afetado pelo funcionamento das grandes indústrias. Também nós, com os nossos comportamentos, causamos impactos ambientais diários. E isto é preciso haver uma campanha especializada para atuar sobre estas populações e termos a consciência de que estes problemas da ecologia e do ambiente em Portugal têm praticamente 2 décadas, enquanto que nos outros países do centro da Europa têm 4, 5 décadas atrás, já esta sensibilização era feita com muito mais acuidado. Bom, nesta segunda volta eu acho que fica claro aquilo que eu referi na minha primeira intervenção, ou seja, existiu claramente uma falta de planeamento quando foi feito este protocolo de colaboração
de cooperação entre as juntas de freguesia e as diversas entidades. Percebemos que necessita de uma série de ajustes, ou seja, isto não foi feito à medida da população e no princípio de proximidade, foi feito do precisamos de resolver aqui uma situação imediata, e a situação imediata que tinham para resolver não era a recolha dos monos, era a situação do orçamento, vamos ser claros, porque a situação da recolha dos monos passa por um princípio de, primeiro, é necessário urgentemente que se ponha de facto em prática aquilo que está descrito no Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos. É necessário que o Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos seja inclusive revisto e que as medidas de penalização para quem não cumpre sejam de facto agravadas. Existiria aqui uma série de necessidades, como o melhoramento da capacidade de intervenção da Polícia Municipal, de fiscalização, etc. Agora, sejamos honestos, este protocolo de colaboração resultou em mais cerca de 30 vencimentos de trabalhadores suportados de acordo com o protocolo, porque é a média de 3 por junta de freguesia, ou seja, 10 motoristas, 20 operacionais, mais 10 viaturas. Não teria feito sentido, numa lógica de não esvaziar as competências do Chimar, que estes operacionais fossem reforçar os quadros do Chimar, que estas 10 viaturas fossem reforçar os quadros do Chimar? Afinal, o que é que se pretende do Chimar? Afinal, que caminho levam o Chimar, onde já vamos colocando uma descentralização de competências que afetam o próprio Chimar? Um dia destes teremos uma descentralização de competências para as juntas de freguesia, com uns tanques ou uns jacuzzis que vêm da GES Louros e que se criam uns jacuzzis também a nível de junta de freguesia. Vai-se desvirtuando aquilo que é o princípio da competência do Chimar, atribuindo às juntas de freguesias algumas verbas, e depois assistimos a este, desculpem a expressão, regabof, de percebermos que algumas das juntas de freguesia, de facto, o dinheiro chegou, para outros existe a insinuação que afinal o dinheiro até foi utilizado para outras coisas que não os fins que eram objetivos. E quem é que fiscaliza isto? Onde é que está a fiscalização daquele trabalho efetivo que estava previsto? Agora teremos no primeiro trimestre, vamos fazer uma análise. A análise, digo-lhe aqui e digo para quem nos chega lá em casa, quem seguir essa Assembleia Municipal, a análise vai ser a bancada mais forte desta Assembleia Municipal, que é a bancada dos presidentes de junta, a dizer: o dinheiro não chegou, precisamos mais dinheiro, senão os monos estão na rua e nós não conseguimos cumprir. O Sr. Presidente a dizer: eu não tenho mais dinheiro para dar. E começamos na discussão do orçamento para 2021. A meio do ano a coisa resolve-se, vem mais uma caminhoneta, mais uma carrinha, mais não sei o quê, a coisa vai sendo feita. Isto serão juntas de freguesia que estão a fazer um excelente trabalho, mas como a representante da CDU dizia, não duplicámos o trabalho. Não duplicámos o trabalho, mas há trabalho que a junta de freguesia não tem competência para fazer e que os carros do Chimar depois a seguir têm que vir outra vez. E há uma coisa que é clara: a população paga na fatura do Chimar a recolha dos monos. Está no item de resíduos sólidos. Aliás, existe um parecer jurídico, ainda há pouco não me alonguei, existe um parecer jurídico que a junta de freguesia de Santo António dos Cavaleiros solicitou para saber se poderia ser feita a duplicação do valor através do orçamento municipal, e o parecer jurídico que tem é claro que nas freguesias onde existe a recolha dos monos feitos pela junta de freguesia, se a população quiser reclamar junto do Chimar, os Chimar são obrigados a fazer a restituição do dinheiro, e isso está no parecer jurídico que entrega uma das juntas de freguesia. Podemos continuar todos a fechar os olhos e a dizer que isto não é verdade. Boa noite, quero cumprimentar os meus colegas de bancada, cumprimentar também o António e em especial as pessoas que nos estão a ouvir e a seguir. Este assunto dos monos, que aqui está a ser debatido, é um assunto importante, tornou-se uma necessidade de todos os munícipes e por isso tornou-se também uma necessidade, quer das juntas de freguesia, quer da própria Câmara Municipal, solucionar este problema. Porque é de facto um problema que se arrasta, e já vamos ver, poder-se-á dizer que se continua a arrastar como algo que pode perturbar até mesmo a paz pública, a saúde pública, e também muitas das vezes pode criar algumas situações que podem levar a danos muito maiores pela não concretização do que aqui se pretende. Esta delegação de competências para as freguesias foi celebrada em março de 2019. Agora, a pergunta é esta. Esta delegação de competências foi para solucionar, ou pelo menos pretende-se, para solucionar um problema que era a concentração de monos, a necessidade das pessoas se desfazerem, aliás, destes objetos sólidos e assim poderem ser até mesmo reciclados ou tratados. Bom, agora a pergunta é:
desde o tempo em que foi feito, e pergunta que se deve fazer, e por aí podemos chegar a uma conclusão óbvia, que é, depois da celebração desta delegação de competências, até hoje, e dadas algumas circunstâncias, qual é a reação, qual foi o impacto? Bem, para isto devia de existir um estudo que pudesse trazer à realidade, quer da Câmara, quer das juntas de freguesia, esse próprio estudo iria trazer à realidade o que é que mudou, se mudou e se mudou para melhor, ou se mudou para pior, ou se o problema continua e em que medida, para poder ser feita a adaptação destas competências, não só para se concretizar o objetivo que é solucionar os problemas das pessoas que têm estes sólidos e querem se desfazer deles, mas também não o podem fazer de qualquer maneira, criando outros problemas, por exemplo, ambientais. O que parece é que os problemas existem, não foram solucionados, alguns serão, mas não foram solucionados. E diz-se isto porquê? Não porque existe o estudo que devia ser feito, devia ter sido um cuidado ou do Sr. Presidente da Câmara, ou se calhar foi feito dos Srs. Presidentes da Junta, mas trazer à coação ao Sr. Presidente da Câmara quais são as queixas que continuam a existir da parte dos munícipes, peço desculpa, dada a não ineficácia que parece existir da recolha de monos. É claro que estas queixas, este não resolver dos problemas, são muitas das vezes, e da maior parte das vezes, espalhados nas redes sociais, mas isso vale o que vale, são redes sociais. Agora, devia ter sido criado um estudo da parte das entidades, neste caso da Câmara, para que os utentes, os munícipes, pudessem trazer à coação quais são as soluções que urgem resolver, portanto, que urge desenvolver e concretizar, e quais das medidas que estão a ser tomadas que não estão a ter essa mesma resolução que se pretende. As viaturas que são atribuídas às juntas de freguesia, dado o conhecimento que tenho, são de uma capacidade reduzida, até 3.500 kg, se não estou enganado. Como se fosse de maior capacidade, as juntas teriam que contratar, por exemplo, camionistas de pesados. Agora, a pergunta é, se levou tantos anos, não é, para se chegar à concretização desta delegação de competências, para a resolução deste problema, porque é que continuam a haver estas lacunas que deviam ter sido já realizadas e até mesmo concretizadas quando estas competências foram dadas? Porque estes problemas, obviamente, não se pode dizer que se podia estar à espera só que as pessoas se libertassem de pequenos monos, não é? E, portanto, obviamente, as pessoas iriam aproveitar, não é? Iriam aproveitar a oportunidade de se desfazer de monos e também de se desfazer de monos, às vezes, de grande porte. E isso é uma necessidade que se criou, que devia ter sido acautelada logo no início da delegação de competências. Bom, mas se houvesse esse estudo, iria-se chegar facilmente a essa conclusão e as entidades teriam já resolvido a situação. Isto prova que há aqui uma falta de atenção, especialmente da Câmara Municipal, do Sr. Presidente, que muitas das vezes não está talvez tão afoito em resolver estas situações, porque muitas das vezes até diz, e já ouvi comentar aqui agora, o que é que quer que eu faça? Bem, queremos que seja Presidente da Câmara e que possa resolver os problemas que são postos pelos munícipes. Há outra situação, que é a baixa capacidade dos veículos leva a que só alguns monos possam ser removidos pelas freguesias e os monos maiores, os tais monos maiores, têm que se recorrer ao CIMAR para a sua remoção. E isto abre aqui uma duplicação de serviços e, novamente, e obviamente, uma duplicação de despesas. Por isso, é necessário também ver como é que isto funciona, e funciona, por exemplo, o serviço de recolha de monos, quer pelos CIMAR, quer para as freguesias, funciona através de um sistema de marcação. Há uma marcação e existe um número para agendar a recolha. É necessário saber se isto está realmente a funcionar. Eu sei que as pessoas recorrem a este número, muitas vezes não conseguem, mas recorrem a este número para agendar a sua recolha. No entanto, muitas das vezes esta recolha não é feita atempadamente, ou seja, no dia e na hora marcada. E basta ver e falar e contactar com os munícipes para ver que muitas das vezes passa-se pelas ruas e os monos continuam lá à deriva e sem qualquer tratamento ou recolha.
Bom, a questão dos monos não é uma questão só do Conselho de Loures, é uma questão a nível nacional. E eu penso que há uma coisa que não há dúvidas. Com este protocolo, melhorou o espaço público. Agora, tem que haver ajustes. E penso que isso é normal, porque este protocolo é um protocolo pioneiro. Sendo um protocolo pioneiro, agora, passado estes meses, vamos todos sentar e fazer ajustes. O que é necessário para melhorar? Com certeza que, em alguns casos, será necessário mais verba, noutros não, noutros será necessário até talvez outro tipo de viatura, noutros será necessário mais reforço do Chimar. Portanto, isto penso que é uma questão, e nós sabemos que se tem falado muito no Sr. Presidente da Câmara e que ele está aberto, ele próprio diz vamos reunir, está aberto ao diálogo e ele próprio diz que este é um acordo dinâmico. Portanto, não tenhamos dúvidas que quando houver a reunião com os presidentes de junta, que será, segundo parece, em breve, tudo isto vai ser posto em cima da mesa e vão ser feitos os ajustes e possivelmente à medida de cada freguesia, porque cada freguesia tem as suas necessidades diferentes. E eu não tenho dúvida que isso irá acontecer e todos estes problemas têm surgido exatamente porque penso, porque sendo um acordo pioneiro, há que fazer os ajustes e penso que isso será uma questão perfeitamente normal. Em relação aos depósitos, nós sabemos que muitos dos depósitos de monos são das próprias empresas que vão entregar os novos eletrodomésticos, os novos colchões, que em vez de depois de os levar a vazador, como é de sua obrigação, os vão deixar no contentor da rua seguinte. E por isso a Câmara e o Chimar estão a fazer mais fiscalização, mas é necessária mais. Claro que disso também não temos dúvidas. É necessário mais fiscalização. Em relação à questão das taxas, penso que não há... As taxas são para os resíduos sólidos, os Chimar continuam a fazer recolhas dos indiferenciados, do ecoponto, e que não há sobreposição de taxas, embora há um parecer junto a uma junta de freguesia, mas são pareceres, e que não se põe essa questão, até porque continuam a fazer a recolha. A verba que a Câmara Municipal dá do orçamento não é seguramente mal entregue, porque a melhoria do espaço público penso que é consideravelmente melhor. Penso que também há uma questão importante, que é os RCDs. É um problema que está grande, pelo menos na freguesia de Loures vão sendo frequentemente depositados, quer por privados, quer por empresas, os RCDs. Nós sabemos que o Chimar recolhem até 1 metro cúbico e que a partir daí é o dono da obra que tem que recolher. E aqui também é preciso mais fiscalização. Sei também que o Chimar estão a preparar umas big bags para serem entregues gratuitamente para obras de particulares. Penso que também vai ser uma medida que vai melhorar. E nesse sentido, com uma fiscalização, com a entrega dos big bags e com todos os ajustes que com certeza, desde que sejam ajustes que se devam fazer, não é? Penso que no próximo ano teremos melhorias neste acordo e que com certeza cada vez o espaço público irá ficar melhor e com menos monos. Tal como a questão ambiental, penso que também deverá ser refletida e volto a frisar a questão das monocargas, deve também merecer uma reflexão para que possamos contribuir para um melhor ambiente. Para finalizar, vou falar nesta questão dos RCDs, porque tinha aqui também este assunto para falar, que é uma situação preocupante em todas as freguesias, é transversal a todo o município, e o PSD, neste caso concreto, tem uma proposta para apresentar, e quando da reunião com o Presidente da Câmara, vamos sugerir esta proposta.
Entendemos que esta questão dos sacos poderá minimizar, poderá atenuar esta circunstância, mas entendemos que esta situação terá que ter um local, ou seja, locais estratégicos para que as pequenas obras possam despejar este tipo de entulhos, assim como alguns empresários, mas eu volto a dizer, e não me vou contradizer com aquilo que disse inicialmente, os empresários da área, do setor, terão que levar isto para este tipo de RCDs para vazador. Agora, as pequenas obras, e todas as habitações sofrem pequenas obras, ao longo da vida, no seu percurso da vida, tem que haver locais estratégicos para que se possam colocar este tipo de equipamento e depois sim, os CIMAR que possam recolher. Por exemplo, na Zona Norte, se houver um local estratégico, e na Zona Oriental, se houver um ou dois locais estratégicos que a Câmara Municipal possa ter em termos de terrenos municipais, por exemplo, 2 terrenos municipais na Zona Oriental, um terreno municipal na Zona Norte, e aí que as pessoas possam depositar, obviamente, esse terreno devidamente identificado, devidamente fiscalizado, devidamente fechado, e que se possa colocar lá este tipo de material para ser recolhido. Eu penso que esta situação iria resultar e melhorar significativamente o nosso Conselho em relação aos RCDs. E por último, dizer aqui também, e que já foi aqui colocado também, quer pelo Edmundo do Bloco de Esquerda, também pelo CDS, também pelo Bruno do PPM, que o Presidente da Câmara diz o que é que pode fazer. Há uma coisa que o Presidente da Câmara fez, que foi quando passou esta competência, ou este acordo, ou este protocolo, eu vou-lhe chamar de responsabilidade, passou esta responsabilidade para as juntas de freguesia. E o que é que aconteceu? A população não entende, ou melhor, sabe ou sabia que anteriormente esta responsabilidade era do CIMAR e era sempre o CIMAR que eram responsabilizados pela não recolha dos montes ou dos verdes. Se essa situação agora não ocorrer, a culpa incide sobre as juntas de freguesia. Portanto, a Câmara e o seu Presidente de Câmara arranjou uma forma simpática de sacudir a água do capote e de sair bem na fotografia com esta questão dos montes e dos verdes. Obviamente que esta mensagem, e eu não estou aqui a ser politicamente incorreto, nem estou aqui a fazer campanha, nem estou aqui a atacar ninguém, o que aconteceu foi isto, claramente, porque neste momento os fregueses, os municípios, quando se preocupam agora ou que dizem que os montes ou os verdes não são recolhidos, responsabilizam as juntas de freguesia, já não vão responsabilizar o CIMAR. Porque com este protocolo a Junta de Freguesia acaba por assumir esta responsabilidade. Portanto, e o Presidente acabou aqui por de uma forma simpática e em termos saiu bem na fotografia, acaba por melhorar também a imagem aqui da Câmara e passando a responsabilidade para a Junta de Freguesia. Agora, obviamente, a Junta de Freguesia tem esta responsabilidade, tem que a fazer e tem que fazer bem, e acho, e neste caso tenho a certeza, todos os Presidentes de Junta de Freguesia farão bem e estão a tratar bem o tema, como foi dito anteriormente. Agora isto tem que ser revisto e temos aqui numa análise SWOT, temos aqui os pontos negativos que são muitos, nomeadamente com os valores que estão a ser, portanto, atribuídos às juntas de freguesia e têm que ser revistos, e o Presidente vai, segundo sabemos, vai fazer essa revisão agora no primeiro trimestre, e cá estamos, e eu cá estarei também para provar por A mais B que realmente os valores são manifestamente inferiores e que têm que ser revistos sobre esta situação, senão não conseguimos cumprir com o protocolo, e então aí temos que fazer o reverso, ou seja, passar outra vez a responsabilidade para quem de direito, que nunca deixou de a ter, apesar da imagem ter passado agora para as juntas de freguesia, mas temos que rever toda esta situação. Bem, então também em jeito de finalização da minha intervenção, também para dizer aqui o seguinte: independentemente dos resultados deste protocolo, para nós, o primeiro responsável pela questão dos resíduos urbanos, para nós continua a ser sempre o CIMAR. E estamos preocupados, e já o dissemos, e queremos tornar a dizer, não é por causa deste protocolo que os CIMAR podem alijar a sua atividade e as suas responsabilidades. Por outro lado, as pessoas só se sentem responsabilizadas por dar uma melhor resposta do ponto de vista ambiental, de serem mais cuidadosas na deposição dos seus resíduos de maior ou menor volume, se à sua volta os exemplos acontecerem.
Se a Câmara e o CIMAR não derem os exemplos de boas práticas em termos ambientais, não se pode exigir, nem se pode sensibilizar os cidadãos a que eles o pratiquem. Dou aqui 2 exemplos, que são exemplos que poderão até fazer parte de futuros debates, que é o problema das questões ambientais. A Câmara não pode continuar a fechar os olhos à degradação ambiental que se vive em algumas zonas deste Conselho, motivadas pelas indústrias poluentes. Lembro aqui a questão do bairro de São Francisco, relativamente à questão de Alves Ribeiro. Lembro aqui São João da Talha, relativamente à questão do funcionamento de uma lavandaria industrial, onde as pessoas são confrontadas muitas vezes nos seus quintais com as suas couves e com as suas hortaliças e com as suas alfaces embrulhadas em cotão. Portanto, a Câmara tem de tomar essas responsabilidades. Por seu lado, também o CIMAR não podem, na base deste acordo, de lavar as mãos desta questão da recolha destes resíduos de maior volume, e lembro-me aqui, quem visitar os bairros da responsabilidade camarária, as suas áreas circundantes, é visível o abandono em questão. O CIMAR e a Câmara Municipal têm que dar estes exemplos para que as sensibilizações que venham relativamente aos munícipes tenham mais efeito. Bom, em jeito de conclusão, eu gostaria de referir o seguinte, para enquadrar. Eu considero que o princípio do pensamento que foi feito, do princípio de descentralização de competências e de política de proximidade, poderia ter resultado bem se de facto isto tivesse sido feito com cabeça, com ponderação e com estudos afetos. O que se verificou aqui agora na última intervenção é aquilo que para a maior parte da população acaba por ser refletido, que é a culpa é do CIMAR e, em última análise, os trabalhadores do CIMAR são aqueles que andam na rua e que acabam por levar com estas consequências em cima. Estranho me parece quando estamos perante um executivo CDU que não protege desta forma, até com estes protocolos, não protege os trabalhadores do CIMAR. Ainda este fim de semana assistimos a um vídeo que foi publicado por si, porque quando a coisa corre mal, lá têm que ir os trabalhadores do CIMAR resolver a situação, seja repor voltas porque os privados não fizeram, até é estranho de ser eu a ter esta conversa, seja mesmo nesta questão da recolha dos monos, que têm que ir os caminhões para repor. Por isso preocupa-me a despreocupação que se tem tido com os trabalhadores, que no fundo são eles que no dia-a-dia, se perguntarmos à população do isto não é recolhido, numa primeira instância vão dizer a culpa é do CIMAR e quando apanham o lixeiro é ele que vão diretamente tentar acatar as responsabilidades. No entanto, e como o Nelson dizia muito bem, de facto a Câmara Municipal teve uma visão estratégica acerca disto, que para além da aprovação do orçamento tinha outra parte interessante, que era a desresponsabilização deste assunto e passá-lo diretamente para as juntas de freguesia. Se não vejamos, os folhetos que foram espalhados pelas juntas de freguesia a dizer agora a competência da recolha dos monos é da sua junta de freguesia, foram colocados pela Câmara Municipal em todas as freguesias e foram colocados antes dos carros serem dados às juntas de freguesia. Foi aprovado o protocolo, mete já o folheto, mas ainda não havia carros, ainda não havia nada. A responsabilidade administrativa continua a ser da Câmara Municipal e foi uma irresponsabilidade política ter colocado na rua os folhetos quando as juntas de freguesia ainda nem sequer tinham recebido aquilo que estava protocolado. Por isso, muito sinceramente, acho que o processo está todo errado, porque depois ainda existem aqui situações, porque o orçamento do CIMAR é votado nesta Assembleia Municipal, o orçamento da Câmara é votado nesta Assembleia Municipal, estes protocolos não baixam à Comissão, nem são analisados pela Assembleia Municipal como deveriam ser, e são votados em causa própria pelos próprios presidentes de junta. Isto é uma subversão daquilo que é o princípio democrático, porque eu já acho que os presidentes de junta não deveriam ter inerência neste cargo, deveriam ser meros observadores. Peço desculpa ao Nelson, mas acho que deveriam ser meros observadores porque não foram eleitos para este órgão para ter poder para votar no orçamento que os vai beneficiar a eles próprios. Mas isto poderia ser outra discussão. Espero, muito sinceramente, que seja feita uma análise concreta dos resultados, que estes resultados baixem às comissões de trabalho que existem na Assembleia Municipal e que são remuneradas, porque os deputados são remunerados para lá estar, e que baixem às comissões para serem analisados os resultados, que seja feita uma revisão séria no protocolo para se perceber o que é que correu bem, porque também há coisas que correram bem,
o que é que correu mal, adaptar isto à realidade e, muito sinceramente, gostava de ver capacidade e coragem política para quem não cumpriu o protocolo ser penalizado nos protocolos seguintes. Mas o que vai acontecer é que quem não cumpriu o protocolo ainda vai receber mais dinheiro para chegar ao final do ano e garantir o seu voto como Presidente de Junta no Orçamento Municipal. Para dar continuidade àquilo que foi aqui dito, não posso de fazer pelo menos 2 reparos. Aqui a colega, penso que da CDU, falou aqui que estão a ser programados ajustes. Bom, realmente tudo é necessário fazer ajustes, porque aquilo que é hoje uma realidade, amanhã pode não ser, ou a solução que se prepara para ela pode mudar, não é? É justo. Mas estamos a falar de uma delegação de competências que tem muito pouco tempo. Salvo erro, ainda não tem 1 ano. E, portanto, estes ajustes, alguns básicos, tinham que, impertrivelmente, estar já escamoteados, e para não ser necessário fazer estes ajustes nesta delegação de competências, porque há coisas que são básicas. No entanto, se há esta abertura para fazer estes ajustes, já é bom. No entanto, a minha pergunta é, estes ajustes são, ou vão ser feitos tendo em conta o quê? Ora, se não existe um estudo oficial dos problemas, como é que se vai dar uma solução, como é que se vai fazer um ajuste, como é que se vai ajustar um buraco se não se sabe o seu diâmetro? Só se for para daqui a mais não sei quantos meses fazer-se outro ajuste e passamos a vida a fazer ajustes. Bom, isto é um ponto. Isto é só, portanto, isto não é nada pessoal, portanto, isto é só tendo em conta aquilo que foi dito, que o Sr. Presidente da Câmara está aberto a ouvir e a fazer ajustes. Mas como é que pode estar aberto a ouvir se ainda não foi criado, por exemplo, um organismo ou uma maneira de se fazer este estudo para resolver estes problemas, uma análise para resolver estes problemas concretos da parte dos fregueses ou dos municípios? Isto é um ponto. Agora, há aqui um que eu acho. Há aqui um ponto também, que a colega da CDU falou, que eu acho um pouco, tem uma certa, poderá até ter uma certa gravidade. Foi quando a senhora representante da CDU falou dos pareceres e depois disse isto, são pareceres. Isto são pareceres. Foi o que disse, penso eu. Isto quer dizer o quê? Os pareceres jurídicos têm a sua relevância no quadro institucional que temos e também no quadro jurídico que temos. Portanto, poderão não ser, e muitas vezes não são, a maioria das vezes não são, vinculativos, mas é para, chamemos-lhe assim, para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem melhor, é como que uma candeia para nos iluminar o caminho. E muitas das vezes faz, ou poderá fazer, com que determinado caminho possa ser arrepiado, ou porque viola alguns trâmites constitucionais, ou porque não está a resolver de forma, por exemplo, legal ou formal, os problemas e aquilo que se pretende. Portanto, essa expressão do são pareceres parece que não tem muita importância porque são pareceres. E também chama outra coisa à coação. É quando esses pareceres poderão ser favoráveis àquilo que a Câmara pretende, aí já são pareceres, não são apenas pareceres. E isso pode ter uma certa conotação que certamente a CDU e o Sr. Presidente da Câmara não querem suportar. Agora, há aqui um assunto que foi falado e que o CDS entende assim também, que há também, obviamente, uma grande falta de civismo, é uma verdade, não é? Há uma grande falta de civismo da parte dos municípios e dos fregueses para com este problema. E por isso também podia ser feito aqui, ou tentar implementar um combate através de uma sensibilização para que as pessoas tomassem noção de que muitas das vezes alguns problemas ou a não resolução deles podia ser resolvido antecipadamente pelo civismo que cada um de nós deve ter. E uma maneira, para além da sensibilização, uma maneira de combater este problema é a penalização. Por exemplo, atribuir coimas a quem não cumprisse estas normas e a quem criasse ainda mais problemas do que aqueles que existem. Porque se é verdade, por exemplo, e tenho falado com alguns municípios onde moro, em São João da Talha, que às vezes os monos estão muito tempo nos sítios onde não devem estar porque não foram recolhidos, muitas das vezes estão em sítios que são levados de forma não cívica pelos próprios municípios e não é o sítio para estarem. E muitas das vezes até podem causar, por exemplo, acidentes ou outros problemas que podem causar até a via pública e também a saúde pública.
e por isso devia-se ter em consideração. Sobre o assunto muito importante que aqui o colega do Bloco de Esquerda levantou sobre a lavandaria industrial de São João da Talha, estou plenamente de acordo, porque moro em São João da Talha e isso é um assunto real que preocupa as pessoas que moram em São João da Talha e nos bairros circundantes de São João da Talha, e ainda não houve qualquer resposta no terreno da parte das entidades competentes. A Câmara ainda não se mostrou, pelo menos não tenho conhecimento que se tenha mostrado, empenhada em resolver o problema que preocupa realmente as pessoas de São João da Talha e das zonas limítrofes. Também estou de acordo com o que diz o colega do PSD, no sentido de que a desresponsabilização pode ser a maneira mais hábil de se fugir a um problema e ficar, como disse muito bem na fotografia, mas não é isso que se pretende, ou melhor, que os municípios pretendem para ver resolvidos os seus problemas. E isso realmente não fica bem à CDU, porque fala tanto em nome dos problemas do povo e das pessoas, mas quando tem o poder na mão, não os resolve, mas passa para o lado para resolver, tão somente, como disse muito bem o colega do PSD, para ficar bem na fotografia. E isto parece-me que esta delegação de competências deu, de facto, dinheiro às freguesias, mas continua a não resolver o problema dos municípios. Por isso, com este problema, o CDS entende, assim sendo, que temos que esperar pelos ajustes que se foram falados e, certamente, com tanto ajuste, os municípios possam ver resolvidos os seus problemas. O CDS estará atento e, em próximas intervenções, irá certamente tomar uma posição. Muito obrigado.